porque todos vocês viram que já está definido novos cortes. Bom, só lembrando, mas eu não vou tratar só dos cortes, vou tratar, na verdade, do orçamento e, de certa forma, eu vou resgatar a primeira fala da primeira Assembleia da Greve. Ano 2015, 2014, o Orçamento Federal previa 1 trilhão para pagar a dívida pública. 1 trilhão era 13 vezes o gasto com educação. 2015 aumentou de 1 trilhão para 1 trilhão e 300. 300 bilhões representam o acréscimo de juros da dívida em relação ao ano passado. 300 bilhões é mais do que o orçamento deste ano para pessoal. O orçamento desse ano para pessoal, aposentado e não aposentado, é 255 bilhões. Ou seja, o acréscimo de pagamento da dívida pública do ano passado para este foi de 300, que seria 45 bilhões a mais. Bom, esse acréscimo foi a 255 bilhões, é o orçamento de despesa de pessoal para 2015, aposentado e não aposentado. E você está dizendo 300 milhões, são bilhões. Bilhões. 300 bilhões foi o acréscimo de pagamento da dívida. 255 é o orçamento desse ano. O que eu quero dizer é que com o acréscimo de pagamento da dívida, nós poderíamos ter duplicado a folha do pessoal. Nós poderíamos ter atendido todas as demandas de carreira, de financiamento e ainda colocado talvez mais universidade, mais serviço público. Isso tem que ficar bem claro, porque isso está no orçamento. Por que eu estou colocando isso? Porque a imprensa está colocando que o problema desse país é a existência de serviço público. Somos nós, segundo a maior parte da imprensa, responsável pela ameaça das contas públicas. E, na verdade, o que nós temos é o pagamento da dívida pública. Então, o corte aconteceu, mas o que significou isso? Aliás, cortaram 70 bilhões iniciais, depois aumentaram para mais 10. Só que ao mesmo tempo que aumentaram mais 10 de corte, eles aumentaram a verba do FIES, que era de 14 e passou a ser 19. Olha só, o nosso corte é acompanhado com o direcionamento dos recursos para o setor privado. E pasme, este ano que vem já está definido que o FIES está mantido em 18 bilhões, 19 bilhões. Ou seja, do ano que vem não vai ter corte para o FIES. Mas para o ano que vem vai ser ampliado o corte para a universidade pública. Então, o que isso representa efetivamente? Este ano, os cortes ocorreram nas federais e aqui nós tivemos mais ou menos 20 milhões. Metade desse dinheiro, 80 bilhões que foi cortado, vai para onde? Vai para pagar a dívida pública. Metade do corte vai pagar a dívida pública. E a outra parte vai para quê? Vai para liberar o ICMS, financiar as privatizações das rodovias, ferrovias, portos e a EOTC. Para o ano que vem, já está claro, e o ministro colocou com muita clareza. Nós não, o assessor do ministro, ele disse o quê? Nós não estamos, como é que é? Nós não estamos negociando. O fato de não estarmos negociando não significa que nós não estamos negociando. Esta frase dele mostra perfeitamente o que restou para o serviço público. Então, para concluir, o que está colocado agora é que se esse ano o ataque foi profundo, a inflação era de 27%, a anterior. Nós até baixamos para 21%, a anterior. A anterior vai ser apagada, zerada. Aí o que vai acontecer? A futura, que já só esse ano está em 9, quase 10, o governo está oferecendo 10,5 para 2, era para 4 anos, agora para 2 anos. Então, o que está colocado? Para o ano que vem, o corte vai ser ainda maior nas universidades. Então, o que está acontecendo? Nós corremos o risco de ter o sacrifício efetivo, não só do nosso salário, não só da nossa carreira, mas o que está colocado principalmente é o seguinte: se não houver financiamento adequado, está colocado evidentemente, é a cobrança, já vai começar a cobrança de mensalidade em custos pagos, e o que está colocado aí é que poderemos não ter mais contratação pelo
significa não contratação. Não contratação pelo regime jurídico público. O que vai ser proposto, possivelmente? Vai dizer bem simples, olha, é igual a MC. Não temos dinheiro para bancar a contratação de professores pelo regime jurídico único. Mas, se vocês aceitarem a contratação via OS ou qualquer outra coisa, então o corte, e os cortes, na verdade, poderão desencadear a destruição completa, não da universidade pública, mas do serviço público como um todo. O que está colocado aqui é exatamente isso. E tudo isso ocorre após a expansão da universidade. Ou seja, quando as demandas se ampliam, o corte ele atinge uma gravidade muito maior. Então, o que está colocado aqui é o seguinte: os cortes só servem para a forma pública estatal da intervenção do Estado. Não está cortado em nada o dinheiro para as instituições privadas. E aí, para encerrar, o que está colocado bem claro é o seguinte: a pátria educadora proposta é a pátria educadora do setor privado. Setor privado que cada vez mais concentrado, cada vez mais tem a participação do capital estrangeiro, cada vez mais precariza as condições de trabalho, cada vez mais ataca até mesmo o direito de organização sindical, cada vez mais ataca os professores começarem doutorado, cada vez mais arrocha salário, cada vez mais coloca todos dentro de uma sala de aula 120 alunos. Ou seja, o dinheiro público está sendo o impulsionador da fundação privada e da destruição das condições de ensino. E o principal, a universidade pública é onde se pesquisa, 90% da pesquisa brasileira é feita na universidade pública. O que está colocado aqui é o abandono do ensino, pesquisa e extensão e o aprofundamento da terceirização. Falar em corte significa falar em destruição da universidade pública. Terminei.